Bom dia, meninos. Hoje nós trataremos do módulo 7 de tempo e clima. Tempo é um estado momentâneo da atmosfera. A gente vê diariamente as previsões do tempo em jornais, né, na televisão. A previsão do tempo ela é dada para um período curto, um período de um dia, uma semana, né, um período mais restrito. A previsão do tempo, ela seriam as condições da natureza, como chuva, seca, calor, frio, num período bem curto do tempo. Agora, no caso do clima, seria uma condição mais estável, com menos mudanças, né? Eu digo que o clima da Amazônia ele é quente. Nós temos a maior parte do ano, né, as temperaturas altas na região amazônica, na região norte do Brasil. As condições das chuvas elevadas o ano todo. A maior parte do ano nós temos um índice elevado de chuvas na Amazônia. Então o clima equatorial lá da Amazônia seria baseado nas condições que se alteram muito menos durante o ano. Há 10, 20, 30 anos atrás, as condições do clima da Amazônia eram mais ou menos desse jeito. Não houve grandes alterações no regime de chuvas, no regime, né, das temperaturas. Agora, o tempo é um estado momentâneo. Num dia, o tempo pode mudar várias vezes. O tempo está nublado. Mais tarde, o tempo pode estar ensolarado, o tempo pode estar chuvoso, o tempo pode estar seco, o tempo pode estar úmido. O tempo é algo momentâneo que está acontecendo na atmosfera, nessa camada gasosa que nos envolve. O clima é algo mais constante, sofre pequenas alterações num período de décadas, num período bem mais longo. E nós temos alguns elementos que compõem o tempo e o clima, como é a pressão atmosférica. Nós temos o peso do ar exercendo influência de acordo com o relevo, por exemplo. Essa pressão, esse peso que o ar exerce aqui na atmosfera, ele é distinto de acordo com as áreas de menores ou maiores altitudes. Por exemplo, numa área montanhosa, nós vamos ter menor pressão atmosférica, ou seja, o ar vai estar em menor quantidade, vai estar mais leve, vai se propagar de forma diferente do que numa área ao nível do mar. Um exemplo mais claro, a pressão atmosférica no litoral de São Paulo, em Santos, né, nós vamos ter uma pressão maior da atmosfera. O ar fica mais denso, mais pesado, do que, né, na Serra da Mantiqueira, a poucos quilômetros de distância dali, só que numa área de altitude bem mais elevada, uma área de, né, acima de 1.000 metros de altitude, quase 2.000 metros de altitude, nós temos uma pressão atmosférica menor. E nas elevadíssimas altitudes do planeta, nas cordilheiras, nós vamos ter temperaturas bem menores, de acordo com a altitude, e o peso do ar também vai se tornando menor. O ar vai ficando o que a gente chama de rarefeito, em menor quantidade. Então a pressão atmosférica é um elemento importante do tempo e do clima. Outro elemento aqui seria o que a gente chama de amplitude térmica. Acontece demais de as temperaturas estarem baixíssimas num dia, as temperaturas começaram muito baixas, muito frio, e aí durante o dia as temperaturas se elevam bastante, né? As temperaturas têm uma variação enorme. Essa variação de temperatura, a diferença entre a temperatura maior e a menor, a gente chama de amplitude térmica, né? Então eu chego e digo assim, lá na Amazônia, onde o clima é equatorial, a amplitude térmica é baixa, ou seja, a temperatura máxima foi de 35 graus num dia, e a mínima foi de 25 graus. Qual foi a amplitude térmica? 35 menos 25, 10 graus. Agora, no deserto do Saara, as temperaturas variam bastante. A máxima foi de 40 graus
e a mínima foi de 10 graus, ou seja, a amplitude térmica foi maior, foi de 30 graus. As temperaturas variaram mais. Então essa variação de temperatura, essa diferença entre a temperatura máxima e a mínima, eu chamo de amplitude térmica, é outro elemento do clima. Os ventos, né? Os ventos exercem influência fundamental nas temperaturas, na formação de um clima. A formação, né, dos furacões, por exemplo, que acontece em áreas, né, do Oceano Atlântico, onde as temperaturas variam de acordo com a presença de ventos úmidos, quentes, né, que se encontram com ventos frios, secos, e esse encontro de ventos, esse choque de massas de ar, de ventos, se dá a formação de um furacão, né? Se dá a formação de tempestades, de chuvas torrenciais, alternando as condições naturais do tempo e do clima de uma região. O sul do Brasil, ele é exposto a furacões. Nós temos a presença de massas de ar frias da Argentina, do Polo Sul, da Antártida, que se encontram com massas tropicais do Oceano Atlântico, e esse encontro, eu costumo dizer que ele é perigoso, ele pode se dar na formação de tempestades tropicais, de furacões, de mudanças bruscas de temperaturas e das condições do tempo de um determinado lugar. E quando eu falo de precipitações, eu estou falando da quantidade de água que nós vamos ter na atmosfera que volta aqui para a superfície. Nós temos o granizo, né, aquela chuva de pedra, nós temos a geada, aquela camada fininha de gelo que se estabelece sobre as áreas temperadas e até algumas áreas tropicais. Nós temos a neve, que é comum nas elevadas altitudes, nas cordilheiras. Nós temos, e nos polos também, né? Nós temos as chuvas, né? O principal tipo de precipitação, no caso, seriam as chuvas. E as chuvas, elas podem se dar de forma diferente, se formar de forma diferente. Nós temos, por exemplo, em áreas tropicais, equatoriais, as chuvas de convecção ou convectivas. São chuvas que se formam a partir da ascensão rápida do ar, aquela chamada chuva de verão, é muito comum aqui em áreas tropicais. Nós temos o calor, a elevação da umidade, né, e, consequentemente, a precipitação em forma de chuva. Nós temos também, né, as chuvas frontais, que são resultado exatamente das massas de ar se encontrando, se chocando, massa de ar quente, massa de ar fria. O choque dessas massas, a elevação da umidade, se dá a formação das chuvas frontais. Nós temos também as chuvas orográficas, que se dão exatamente quando a massa de ar carregada de umidade, ou seja, a possibilidade de chuva é grande, essas massas de ar se chocam numa montanha, num planalto, numa serra, e aí a massa de ar ascende, sobe na superfície e vem a chuva, que a gente chama chuva de relevo ou orográfica. Então são três tipos básicos de chuvas. Nós temos as chuvas convectivas ou de convecção, as chuvas frontais e as chuvas orográficas ou de relevo. Outra coisa que eu chamo a atenção, que a gente falou, é a questão da umidade. A umidade do ar está alta, ou seja, a quantidade de água aqui na superfície, na atmosfera, em ascensão, é alta. Quanto maior a umidade do ar, maior a possibilidade de chuvas. A umidade do ar está em 80%. As chances de chuvas são grandes. A umidade do ar no deserto é muito baixa. As chances de chuvas são mínimas. Portanto, esses são alguns dos elementos que compõem o tempo e o clima, ok?